quero pedir para você abrir a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no seu versículo 17. 11, 17. Então, mais uma vez, nós queremos saudar aos nossos visitantes, aqueles que estão nos visitando nesta noite. A sua presença é motivo de muita honra e de muita alegria. Queremos também dar uma saudação especial às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Então a Ijade está fazendo um investimento para que as nossas transmissões tenham qualidades em alta definição. Então nós temos aí 4 câmeras fazendo toda a transmissão, passando pelo Facebook, e depois nós postaremos a mensagem editada no YouTube. Então é importante assim que a igreja entenda que quando você compartilha uma mensagem, você compartilha aqui as nossas transmissões, você está ajudando o reino de Deus, crescendo o reino de Deus. Então compartilhe as nossas transmissões, vá lá no YouTube, assine o nosso canal. Então isso é investir no reino de Deus. A gente não sabe o alcance, que pessoa que vai ver a mensagem, o que fará na vida da pessoa. Então seja também um evangelista através das redes sociais. Hoje o nosso assunto é a ceia do Senhor. Eu queria hoje trazer uma mensagem sobre a ceia do Senhor, assim de uma maneira talvez que você ainda não escutou. Não é uma nova versão da Santa Ceia, não é isso. Mas algo que Deus colocou no meu coração sobre a ceia do Senhor, e tenho certeza que fará a diferença na sua vida. Em 1 Coríntios 11, 17, o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto, a ceia do Senhor. E hoje nós estamos nos preparando para participarmos desta ceia. O que significa esse momento em que a igreja está aqui reunida para celebrarmos o Senhor e participar desta ceia? Então tudo isso no mundo espiritual tem um significado muito importante, impacta as nossas vidas, e é importante então eu saber o que se trata da ceia do Senhor. Até porque nós temos aqui também muitos visitantes, pessoas talvez que nunca participaram de uma ceia e hoje então estarão participando da primeira vez. O apóstolo Paulo, quando ele faz a introdução da ceia do Senhor, ele não é muito amável com as suas palavras. Ele começa a repreender a ceia. Ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. É uma tragédia para a igreja nós nos reunirmos aqui não para melhor, mas para pior. Porque se nós nos reunimos e a nossa intenção não é a mudança de vida, não é louvarmos a Deus, não é nos preocuparmos uns com os outros, nós estamos nos reunindo para pior. Então, nós não somos um ajuntamento de pessoas, nós não somos um clube social, nós não somos clientes da igreja, onde o cliente sempre tem razão. O nosso papel como pastores, liderança da igreja, é um só, irmãos: é levar você para o céu. É você um dia estar na eternidade. É isso, esse é o nosso papel. Mas enquanto que não chegou essa eternidade para nós, vamos supor, depois da morte, até porque a eternidade já começou dentro do nosso coração, mas eu estou falando pós-morte. Perguntaram para Jesus onde estava o reino de Deus, o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus já está dentro de vós. Então, aqui dentro já começou o reino de Deus.
Já começou uma eternidade, já estou vivendo uma eternidade. Mas a nossa preocupação é se nós nos ajuntamos. Nós temos que sair daqui melhor do que quando entramos. Isso tem que estar em nosso coração. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Essas dissensões são divisões. Havia divisões dentro da igreja. Então, vocês estão se ajuntando e vocês estão se dividindo. Há separação entre vocês. Vocês estão se separando. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A heresia é uma obra da carne. Isso significa que dentro da igreja sempre irá aparecer heresias. Nesses 16 anos de Jade, vamos para 17, sempre dentro da igreja alguém se levantou com uma teologia diferente, uma doutrina diferente, algo que a gente não estava pregando, foi buscar em outro lugar, escutou outras pessoas e quis implantar dentro da igreja, causando divisões, causando dissensões. E cada vez, irmãos, eu quero dizer assim, o nosso ministério pastoral, cada vez ele torna-se mais difícil com a atualidade. Porque hoje você não é só pastoreado pelo seu pastor, você não é só mentoreado pelo seu pastor, você segue muito outros pastores também, outros líderes, e parece que nem só o que a gente prega é a verdade. Quando a gente vai buscar alguma coisa na internet, uma pregação, uma mensagem na internet, alguma doutrina, a gente tem que buscar dentro daquilo que é ensinado, não buscar coisas diferentes. Por quê? Porque se eu estou na carne, já estou na carne, e a heresia é uma obra da carne. A palavra de Deus diz assim: as obras da carne são heresias, bebedice, glutonaria, homicídio, feitiçaria, idolatria, tudo são obras da carne. E se eu já estou na carne e vou buscar heresias, fatalmente eu serei pego por essa heresia. Então nós já perdemos muitos irmãos na igreja, muitos, que eu digo, não toda a igreja, mas sempre tem algumas pessoas na igreja que buscam coisas diferentes na internet, buscam coisas diferentes, doutrinas diferentes, e aí eu vejo que a pessoa, ela sucumbe e nos abandona, e depois abandona a igreja, não quer mais saber do Senhor. Então a heresia é algo muito perigoso. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então agora ele vai começar, ele está entrando, tudo isso é para a ceia do Senhor. Ele está dizendo: olha, vocês se reúnem para fazer a ceia do Senhor, mas algo está acontecendo. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outros embriagam-se. A ceia do Senhor, o ponto alto da comunhão da igreja, o ambiente máximo da igreja é a ceia do Senhor. Na ceia temos a comunhão. A igreja primitiva, as pessoas traziam o alimento de casa, traziam o pão, traziam o vinho, e tinha pessoas que não tinham pão para comer, e nem traziam o seu vinho. E o que acontecia? Haviam divisões, uns comiam antes do outro, se preocupavam com o alimento para ele, para a sua família, e tinha a família no lado, alguém no lado que não tinha o que comer,
e não participava da ceia do Senhor. O grande mistério da ceia do Senhor, igreja, escuta o que o pastor Facchini vai dizer. O grande mistério da ceia do Senhor não é comer o pão e beber o vinho. O grande mistério da ceia do Senhor é partir o pão. O grande mistério do Senhor na ceia, o mistério da igreja, é que nós nos preocupamos uns com os outros. É eu me preocupar com a necessidade do irmão. É eu me preocupar que alguém dentro do corpo de Cristo está passando necessidade, e nós temos o mesmo Deus. Nós temos o mesmo Pai e nós somos irmãos. Nós somos uma só família. Se nós não entendermos que isso aqui é uma família se reunindo, a igreja é um corpo, nós temos um corpo aqui. Aí Paulo diz: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Você já não tem a sua comida, a sua fartura em casa? Traga o pão, traga um alimento, mas se preocupe com o outro que está ao seu lado. Hoje nós não partimos mais o pão, né? Você não reparte mais o pão, você não traz o pão de casa. Como nós temos aqui centenas de pessoas, então teríamos essa dificuldade. O que as igrejas fazem? Já traz o pão partido. Mas a simbologia do partir do pão continua. O objetivo do partir do pão continua. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. Ele tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que o Senhor Jesus fez? Ele partiu o pão. O que é partir? É compartilhar. Compartilhar. Eu vejo assim que a igreja, ela não tem que tomar a ceia de olhos fechados. A igreja tem que tomar a ceia de olhos abertos. Que quando nós tomamos a ceia de olhos abertos, nós estamos olhando para a necessidade do irmão. Nós estamos olhando para o outro irmão, talvez que a gente fez um mal contra ele, eu tenho que ir lá e pedir perdão. A ceia, o principal, é que nós nos preocupamos um com o outro, e este é um corpo do Senhor. E Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Aí você vai ver assim, em que momento que você vê na Bíblia, Paulo recebendo. Paulo não andou com Jesus. Os apóstolos andaram com Jesus. Paulo não era um dos 12 apóstolos. Ele recebeu por revelação. Outra vez o próprio Senhor Jesus pessoalmente disse isso para ele. Mas ele recebeu do Senhor. Aqui ele afirma: eu recebi do Senhor, eu também estou ensinando. O Senhor então, ele partiu. Irmãos, tudo aquilo que eu tenho, meus bens materiais, quando eu compartilho o que eu tenho, isso é bênção. Quando eu não compartilho o que eu tenho, eu digo que isso aqui é meu, eu me torno ganancioso. Eu estou dizendo o seguinte: eu não tenho generosidade no meu coração. Esse carro é meu, esse carro eu não ajudo ninguém, não carrego ninguém, não levo ninguém. Eu não estou partilhando
dividindo as coisas, eu não estou compartilhando os bens que Deus me deu. A minha casa é para compartilhar, o que eu recebo é para compartilhar com os meus irmãos, compartilhar com a igreja. Aquilo que eu não compartilho, nem eu desfruto. Eu sou tão egoísta que eu nem passo a desfrutar das coisas que Deus me deu. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Interessante que quando nós comemos, nós anunciamos a morte do Senhor. Mas quando nós partimos, nós estamos dizendo que o corpo do Senhor está vivo, que a igreja está viva. Quando nós partimos o pão, significa que estamos dizendo o seguinte: Jesus Cristo se faz presente neste lugar. Cada gesto nosso no partir do pão, nós estamos anunciando que Jesus está presente neste lugar, que Jesus ressuscitou. Por isso que tudo isso aqui é um memorial para o Senhor Jesus, tudo isso é em memória ao Senhor. Santa Ceia não é um momento de tristeza. Santa Ceia não é aquele momento, parece que é um funeral. Santa Ceia, as pessoas se sentem indignas. Muitos fogem da ceia. Mas quando foge da ceia, foge da comunhão, foge do partir do pão. Mas o Senhor também nos lembra que este cálice é um novo testamento no meu sangue. É importante a gente entender que quando nós falamos em testamento, nós estamos falando em pactos, alianças que Deus fez com o homem. Deus fez duas alianças de sangue com o homem. Uma aliança que é o Antigo Testamento e outra aliança que está no Novo Testamento. Jesus está dizendo o seguinte: este cálice é uma nova aliança entre Deus e os homens. Quando nós falamos em aliança de sangue, nós estamos falando em morte. Alguém morreu. Alguém pecou. No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela tinha que ir atrás de um cordeiro. Ela tinha que trazer esse cordeiro para o sacerdote. Esse cordeiro era branco, sem mancha, não poderia ser aleijado, tinha que ser macho. E em toda esta celebração, nessas oferendas, na matança de cordeiros, o homem então, ou a mulher, ele pedia perdão dos seus pecados, ele colocava as mãos sobre o cordeiro, e o cordeiro, ele era um substituto do pecador. Que a palavra de Deus diz assim, o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. Aquele que peca deve morrer. E para não morrer o pecador, se pegava aquela ovelha inocente, pura, branca, sem mancha, macho, não podia ser aleijada. Aquele cordeiro era sacrificado no lugar daquele homem pecador. E o sumo sacerdote então pegava o sangue de todos aqueles animais e apresentava a Deus e fazia a intercessão pelo pecado do povo. Essa era uma aliança que Deus fez, uma aliança de sangue. Agora o que Jesus está dizendo? Existe uma nova aliança, um novo pacto entre Deus e os homens. E nesse pacto existe um outro cordeiro.
o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, a única salvação para este mundo é o Cordeiro de Deus. Por isso que eles não quiseram Jesus como Messias. Eles olharam para Jesus, eles queriam Jesus como um leão. Eles queriam Jesus sentado no trono, governando Jerusalém, expulsando os romanos. Jesus ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou as tempestades, curou os enfermos, multiplicou pães. Quer dizer, quantos milagres ele fez? Era o Messias. Mas de repente esse Messias vem com uma outra linguagem. Amai os vossos inimigos. Se bater uma face, oferece-lhe a outra. Mas como Cordeiro? Cordeiro. Sim, mas esse Cordeiro salva o mundo? Sim. Salva não é só os judeus, não. Salva os gregos. Salva os romanos? Salva os romanos também. Mas como? Nós não queremos a salvação deles. Queremos que Israel governe o mundo. Você está vendo, irmãos, como é difícil a linguagem cristã. Como é difícil a nossa linguagem. Nós temos um mestre, e este mestre é Jesus. Nós temos alguém para seguir. Alguém que nos ensina, que nos doutrina. Jesus nos deu as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado quando vos caluniarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o galardão no céu. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que nós não suportamos mais a perseguição, não suportamos mais a calúnia, não suportamos a difamação. Não queremos devolver o mal com o bem, mas o mal com o mal. E nós estamos aqui, vamos participar de uma ceia do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós vamos falar desse corpo aqui para frente ainda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma o pão, examine-se, diz, examine-se e coma. Examine-se e coma. Não é se examinar e não comer. Examine-se e coma. Não fuja. Examine-se, olhe-se para dentro, mas olhe ao teu redor. Olhe para o corpo de Cristo. Olhe para o corpo de Cristo. Há necessidades aqui entre nós aqui. Quando a gente fala sobre o versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Depois nós já voltamos para cá. 1 João. João capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós? Se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando e não há verdade em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, eu confesso, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Ele te perdoa, Ele te purifica. Por quê? Porque esse sangue derramado lá na cruz, Ele te purifica. E se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que nós não temos pecado, estamos fazendo Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, quando a palavra de Deus, voltando a 1 Coríntios 11, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é se sentir indigno? Irmãos, quem daqui pode dizer assim: pastor, eu sou digno? Irmãos, somos todos indignos. Todos temos pecados para ser confessados, para sermos perdoados, para ser purificados. Mas preste atenção o que a palavra de Deus diz depois. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Não discernir o corpo, como diz no versículo anterior, não discernir o corpo, significa eu não estar olhando para as necessidades das pessoas. A palavra diz, há muito entre nós que são fracos, doentes, e muitos que dormem. Esse dormem é morrer. Se eu fechar os meus olhos para o corpo, eu não posso deixar de olhar para as pessoas que estão ao meu lado. No teu lado tem pessoas sofrendo, tem pessoas morrendo de depressão, tem pessoas que não têm o pão sobre a mesa e tu tens. Aqui na igreja nós temos pessoas fracas, temos pessoas doentes. Então na Santa Ceia, no partir do pão, eu tenho que olhar as necessidades do corpo, olhar as necessidades do irmão, as necessidades da igreja. Quais são as necessidades da igreja? A igreja tem necessidades. E eu não posso fechar os olhos para a necessidade. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Se nós cuidássemos mais, nós não receberíamos o juízo de Deus. Mas quando nós somos julgados e recebemos o juízo de Deus, nós somos repreendidos. O Espírito de Deus nos repreende. Não faça mais isso. Recebesse a repreensão do Senhor. Mas nós não somos condenados como o mundo é condenado. Nós temos visitantes aqui. Você quer saber como é que o visitante vai saber se Jesus está presente neste lugar? É quando ele vê que nós nos preocupamos com a pessoa que está ao nosso lado. Quando nós, como uma família, nos preocupamos com cada integrante desta igreja. Isto é o corpo de Cristo. O corpo tem mão, tem pés, tem olhos, tem ouvidos.
Nenhum é mais importante que o outro. Uma vez o Espírito de Deus disse para mim assim, não é o que você faz na igreja, é como você faz. Não é o que eu faço, é como eu faço. Não tem ministério mais importante na igreja. É aquilo que eu faço no temor de Deus, eu faço com amor, eu dou o meu melhor. Então não é o que eu faço, é como eu faço. Quando nós temos um lema, igreja, juntos, integrados e curados, nós temos que saber que dentro da igreja nós temos pessoas fracas, nós temos pessoas doentes e pessoas que estão morrendo, e tem pessoas pedindo socorro, me ajude. Eu tenho que ver a necessidade do irmão, eu não posso fechar os olhos para quem está ao meu lado. Nós somos uma família. A palavra de Deus diz que existe, a família de Deus é composta de membros na terra e no céu. Parte da nossa família já está no céu, outra parte está aqui. Então nós temos que nos preocupar com as necessidades um do outro. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Quando nós vamos comer, nós vamos esperar um pelos outros. É isso que Paulo está fazendo lá para a igreja primitiva. Calma. Espere um pelos outros. Vê se não tem necessidade. Vê se o outro não está precisando de algo. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-la-eis quando for ter convosco. Hoje é o momento da ceia do Senhor, momento em que nos reunimos como igreja. Sabe, irmãos, quando tem Santa Ceia, eu venho assim com uma expectativa tão grande no meu coração, tão grande, expectativa de restauração, de famílias serem restauradas, relacionamentos serem restaurados, pessoas se perdoarem, da igreja crescer, da igreja entender a necessidade um do outro. A igreja, ela não é a dona da ceia. O apóstolo Paulo, ele disse que a ceia é do Senhor, versículo 20, ceia do Senhor, a ceia de Jesus. Jesus está aqui neste lugar. Não somos nós que vamos dizer quem vai cear e quem não vai cear. Você vai se examinar, examine-se a si mesmo, mas olhe para o lado. Olhe para o lado. Tem fracos, tem doentes, tem pessoas que estão morrendo. Tomar a ceia indignamente significa que eu não me importo com a necessidade do outro. Está dizendo que eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Eu não estou entendendo o corpo do Senhor, a beleza do corpo de Cristo que é a igreja. E nós vamos ter esse momento precioso. Nós e o Senhor. Jesus está aqui. Os seus anjos estão aqui neste lugar. Hoje tem festa nos céus. Hoje à noite é da gente se reconciliar com Deus. Hoje se reconciliar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o seu líder. É um momento sublime em que Jesus diz: façam a ceia do Senhor. A ceia do Senhor na igreja primitiva, ela era diária. Não era só no templo.
As pessoas se reuniam nas casas e faziam a ceia. Essa semana nós teremos os grupos pequenos também fazendo a ceia do Senhor. Quantos grupos, irmãos, eles me relatam que eles recebem famílias, acolhem, se preocupam com as necessidades dos outros, compram alimento, pagam luz, pagam água, acolhem, compram remédio, visitam nos hospitais. Quer dizer, a igreja ela pode ser grande, mas no particular, nos pequenos grupos, um vai cuidando do outro. Um vai cuidando do outro. Então eu quero chamar aqui os nossos pastores para vir aqui na frente. Amada igreja, sobre esta mesa, nós temos os elementos da ceia. Talvez algumas pessoas aqui nesta noite será a primeira vez que tomarão a ceia do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo, partido, e o vinho, ao qual nós usamos o suco da uva, representa o sangue de Jesus Cristo. Então, examine-se a si mesmo, mas olhe para o lado. Olhe para as necessidades de alguém. Olhe para as necessidades da igreja. Você não é uma ilha isolada nesta igreja. Você faz parte de um corpo. E a palavra de Deus diz: se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Às vezes você pode sentir tristeza na alma, uma dor na tua alma, um cansaço. E de repente você diz: mas está tudo bem. Mas você faz parte de um corpo. E alguém está passando necessidade, e essa necessidade de alguém afeta você. Ela te afeta. Quando você está com dor de cabeça, você não está com dor no pé, não está com dor de ouvido, mas a dor de cabeça afeta todo o corpo. Eu estou com uma unha encravada, mas é uma unha lá no dedão do pé, ela afeta todo o corpo. Quando você não está bem, quando você padece, esse teu padecimento afeta a todos nós. Por isso que nós não podemos fechar os olhos para ninguém na igreja. Nós somos uma família, nós somos um corpo. E isso é tomar a ceia do Senhor indignamente, é eu não me atentar para as necessidades da igreja como um todo, e as necessidades dos meus irmãos. Uma coisa está ligada com a outra. Eu não tenho como separar irmãos de igreja no todo. Tudo isso faz parte. E hoje você tem o privilégio de poder participar da ceia do Senhor, irmãos. Você tem o privilégio, sinta-se um privilegiado, um abençoado de Deus. E como o Senhor, Ele se faz presente neste lugar,
Irmãos, como eu gostaria que meus olhos espirituais fossem abertos e eu visse Jesus aqui. Aí você pode dizer, pastor, como é que o senhor tem certeza que Jesus está aqui? Sabe que eu tenho essa certeza? É porque Ele disse que estaria. E se Ele disse, para mim está dito, eu não vou ficar duvidando. Jesus, será que estás aqui? Cara, Ele disse que está aqui. Se Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui no meu lado me olhando. Ou está olhando para você, fazendo um cafunézinho em você ali, olhando para o teu coração. Talvez Ele está vendo a dor na tua alma. Ele está dizendo assim, filho, calma, eu te levantarei, eu te exaltarei. Essa dor que você está passando, eu sei que você está passando, mas a cura está chegando, a restauração está chegando, a tua vitória está chegando. Senhor, como tu estás aqui, essa igreja aqui é tua, Senhor. Ela não é de nenhum homem. É uma geração que hoje governa essa igreja. Amanhã uma outra geração que governará e nós passaremos o bastão para eles. Mas nesse momento essa geração que está aqui, Senhor, eu te peço perdão pelos pecados da liderança. Pecados dos pastores, dos obreiros, líderes de GP, todos que têm cargos nessa igreja, pecados ocultos ou não. Senhor, nos purifica, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, se nós como igreja e Jade temos falhado no evangelismo, temos esquecido dos pobres, dos necessitados. Se temos falhado aqui na igreja, nos perdoe. E eu, como seu pastor, eu quero te pedir perdão também. Perdão se eu te magoei, se eu te entristeci, se eu não te atendi como deveria, se eu fui omisso com você, então me perdoa também. Não guarde isso de mim. Eu sou tão humano quanto você. Eu só tenho um ministério diferente, mas eu sou tão humano quanto você. Então, me perdoe. E que o Senhor venha abençoar esta igreja e cada vez nós possamos avançar mais e mais. E que você faça parte desta igreja. Que você entenda que você é importante para nós. Você é especial. Você que está aqui agora escutando, sentado. Você é importante para nós. Nós queremos que você dê fruto e fruto em abundância. Não fique com mágoas entre você. Não fique te fechando, te segurando. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se tem uma igreja, e todos que têm liderança, todos que os pastores estão aqui, todos que têm ministério nessa igreja sabem. Se tem uma igreja que você pode trabalhar, é a Jade. Nós damos oportunidades para todos trabalhar. Todos. É só você querer. É só você arregaçar a manga e dizer assim para Deus primeiro: Deus, eis-me aqui. E depois vinha dizer para nós aqui: eis-me aqui, nós vamos dar um trabalho para você. E você vai ser feliz. Porque a gente só é feliz na igreja quando está trabalhando, irmãos. Você pode ter certeza. Se a gente começar a criar paranho na cadeira, nós nos entristecemos. Que a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos de você. A igreja precisa de você. O reino de Deus precisa dos teus talentos. Pastor, domingo passado eu trouxe uma palavra do filho pródigo. O Senhor Jesus, ele começa o capítulo dos achados e perdidos. Primeiro ele fala que um pastor tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Botou nos ombros, curou suas feridas e trouxe para o rebanho. Teve uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. E perdeu por negligência, por imprudência. Ela abriu as janelas, acendeu a luz,
começou a limpar a casa e procurar diligentemente e achou a dracma perdida. Tanto o pastor que achou a ovelha, quanto a mulher que achou a dracma perdida, ela fez festa, eles fizeram festas. E tivemos um homem que tinha 2 filhos, ele perdeu um. Se a gente olhar aí, matematicamente, né? Tinha 100, perdeu um, tinha 10, perdeu um, o outro tinha 2, perdeu um. 2 filhos. E esse filho então pediu a sua herança, ele quis a morte do pai, o pai não morreu, pegou a sua herança e foi, o pai deu a si mesmo, gastou tudo, e chegou um momento que ele estava cuidando de porcos e queria comer a lavagem de porcos. Quando ele estava comendo, queria comer a lavagem de porco, ele se lembrou do seu pai, diz a palavra de Deus, ele caiu em si. Aí ele se lembrou que na casa do pai ele tinha tudo, e que até os empregados do pai eram bem tratados e comiam melhor do que ele. E ele então voltou para casa, e o pai ali sempre olhando que dia que o meu filho chegaria. O pai preparou um bezerro cevado. Um bezerro cevado é aquele bezerro tratado a pão de ló. Para uma ocasião especial, ele guardou aquele bezerro, que ele disse, um dia o meu filho chegará. Ele conhecia o filho, ele sabia que o filho precisava quebrar a cara, ele sabia que o filho precisava ser mudado e transformado, e dentro de casa ele não seria mais. Então aquele momento que o pai disse, ele não disse assim, filho fica, não, ele disse, te dou herança, vai. Mas o pai deixou a porta aberta, ele não fechou a porta. Ele não disse, você não é meu filho, agora tu não tens mais pai, não. Ele deixou o filho, abençoou e ficou esperando, mas ele sabia que o filho retornaria. Qual é a diferença entre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo? A ovelha perdida, ela não sabia o caminho de volta. O pastor foi lá e buscou a ovelha. Ovelha perdida dentro da igreja é aquelas pessoas que estão começando na igreja. Elas estão dando as suas primeiras caminhadas, os seus primeiros passos. E se essa pessoa deixa de vir na igreja, nós temos que ir lá atrás dela, porque ela não sabe o caminho de volta. Temos que buscá-la e trazê-la. Essa é a ovelha perdida. A dracma perdida são pessoas que estão aqui dentro, perdidas dentro da igreja. Então nós temos que achar as dracmas perdidas dentro da igreja. E se tem dracmas perdidas, é por nossa negligência também. Talvez estejam feridas, não sei, mas nós temos dracmas perdidas aqui. E nós temos que achá-las, porque elas não estão frutificando, elas estão perdidas aqui. Participam da ceia, cantam, vêm para o culto, dão oferta, até dizimam, mas estão perdidas aqui. Nós precisamos de achar vocês. Mas quando nós acharmos vocês, terá festa. O filho pródigo teve festa. Quem é o filho pródigo? O filho pródigo é aquela pessoa que está aqui na igreja já há tempo, já é batizada, já tem a comunhão da igreja, conhece a igreja e sai da igreja. Essas pessoas sabem retornar. Elas conhecem o caminho de volta. Mas a essas pessoas que saíram da igreja, como pai, eu sempre fico lá olhando. Tomara que voltasse. Tomara. E quando voltar, eu não vou dizer vice, quebrasse a cara. Não, eu vou dizer, seja bem-vindo. Tu fez falta. Teu lugar é aqui. E hoje nós temos a ceia para nos restaurar, para nos perdoar. Senhor, nós consagramos o pão e o vinho, esses elementos que são sobre a mesa, que representam teu corpo e o sangue, em nome de Jesus.